No fundo de Stavropol, Krai, existe uma fábrica de rádio nada inocente. Ela fabrica importantes ferramentas utilizadas pelo exército russo em sua campanha de guerra eletrônica, incluindo equipamentos capazes de bloquear as armas ucranianas. Neste momento, essa fábrica está em chamas. É a mais recente vítima de um ataque de drone ucraniano de longo alcance. O ataque profundo da Ucrânia incapacitou o centro de guerra eletrônica da Rússia, limitando a eficácia da campanha de Vladimir Putin nessa área. Na noite de 26 de julho, o Serviço de Segurança da Ucrânia realizou um devastador ataque de drone contra uma das principais instalações de guerra eletrônica da Rússia. A fábrica de rádio Signal, localizada em Stavropol Krai, a 500 quilômetros do território mais próximo controlado pela Ucrânia, foi alvo de um ataque de drone, visando destruir equipamentos usados pelos aviões e tropas russas na linha de frente dentro da Ucrânia, segundo o Kiev Independent. Diz que o Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou o ataque, que foi um golpe de 1-2, que devastou as capacidades de guerra eletrônica da Rússia. O primeiro ataque atingiu um prédio russo usado para armazenar equipamentos importados de alto valor, como máquinas comando numérico computadorizado, segundo a publicação. Este equipamento também pode incluir componentes de uso duplo vendidos pela China à Rússia. Desde o início da invasão em larga escala por Putin, a China tem assumido uma posição dúbia na guerra. Por um lado, pede paz entre os dois países, tentando retratar um país que está preocupado com o impacto global da guerra iniciada por Putin. Por outro lado, lucra alegremente vendendo à Rússia componentes de uso duplo, que servem tanto para fins comerciais quanto militares. Em 20 de maio, a Al Jazeera informou que Oleh Ivoshenko, chefe da inteligência estrangeira da Ucrânia, afirmou que sua equipe confirmou a informação. A China está fornecendo componentes e outros materiais e equipamentos para 20 fábricas russas. Segundo ele, a China fornece máquinas-ferramenta, químicos especiais, pólvora e componentes específicos para indústrias de defesa. Há dados confirmados de 20 fábricas russas. Não se sabe com certeza se a fábrica de Sinal estava entre elas. A Ucrânia visou um depósito que armazenava peças importadas, indicando que estava recebendo entregas diretamente ou obtendo-as de outras fábricas na Rússia que estão trabalhando em conjunto com a China. Quanto ao segundo ataque da Ucrânia, ele visou um prédio diferente, que o Kiev Independent afirma ter abrigado uma oficina de dispositivos eletrônicos. Em suma, a Ucrânia queria mais do que apenas eliminar os componentes usados pela Rússia para construir seu equipamento de guerra eletrônica. Também tornou impossível para a equipe da fábrica de rádio Sinal montar esses componentes. É um golpe duplo que devastou o centro nervoso da Rússia. Uma fonte anônima do Serviço de Segurança da Ucrânia revelou ao Kiev Independent os objetivos da Ucrânia com o ataque de 26 de julho. O Serviço de Segurança da Ucrânia segue desativando sistematicamente as instalações inimigas que trabalham para a guerra contra a Ucrânia. Cada um desses ataques interrompe a produção e reduz o potencial militar do inimigo, afirmou a fonte. Se havia dúvidas sobre o sucesso do ataque da Ucrânia, elas foram dissipadas pelas imagens que surgiram da zona de ataque. O canal Astra no Telegram relatou que o ataque da Ucrânia causou pequenos incêndios, que, segundo a Rússia, foram extintos. Também forneceu 2 vídeos filmados por moradores locais no chão. O primeiro é o mais condenatório em relação às tentativas russas de negar a ocorrência do ataque. As imagens mostram um drone ucraniano em rápida descida em direção a um prédio de uma estação de rádio. O vídeo, de poucos segundos, mostra um drone atingindo seu alvo e explodindo contra a lateral de um prédio em uma bola de fogo, tão poderosamente que faz a pessoa que filma o drone gritar. Outro vídeo mostra um dos ataques de drone da Ucrânia a uma distância maior. Um drone é visto cruzando os céus russos, sem nenhum som de defesa aérea ao fundo. Isso nos diz uma de 2 coisas. Os drones da Ucrânia conseguiram contornar as defesas aéreas russas em torno de seu centro vital, indicando que elas não estão presentes ou falharam em interceptar os drones. De qualquer forma, Putin será humilhado. As imagens mostram o drone da Ucrânia se dirigindo ao alvo, sem impedimentos antes de descer e explodir em uma enorme bola de fogo ao atingir o destino, como o primeiro drone. A Rússia não pode negar o ataque diante de tantas evidências esmagadoras.
Segundo a United 24 Media, o ataque aconteceu por volta das 5h da manhã no horário local. Explosões e incêndio ocorreram na planta de sinalização, segundo a emissora. O governador de Stavropol Krai, Vladimir Vladimirov, confirmou que o ataque aconteceu. Como é comum com a Rússia, não há confirmação sobre a extensão do dano causado pelo ataque ucraniano. A Rússia não quer revelá-lo. Tudo que Vladimirov disse foi que não houve vítimas. A infraestrutura civil de sua cidade não foi afetada e que o incêndio causado pelo ataque foi prontamente extinto, diz United 24. As três afirmações podem ser verdadeiras, mas isso só mostra a precisão dos ataques de drones de longo alcance da Ucrânia. Realizou um combo 1-2 contra uma das principais fábricas de guerra eletrônica da Rússia, sem perdas de vidas ou danos à infraestrutura civil. De acordo com as Nações Unidas na Ucrânia, os devastadores ataques aéreos russos contra a Ucrânia mataram 6.754 civis apenas no primeiro semestre de 2025. Há um claro contraste nas abordagens. Putin mira em pessoas inocentes, enquanto a Ucrânia ataca instalações militares responsáveis por construir armas que alimentam a máquina de guerra russa. Quanto à instalação que a Ucrânia atingiu, a United 24 fornece alguns detalhes importantes. A planta de sinalização foi construída em 1971. Operou independentemente por cerca de 4 décadas antes de Putin decidir integrá-la à estatal de defesa russa Rostec em 2012. Desde então, a fábrica especializou-se em produzir sistemas de guerra eletrônica usados em aeronaves, plataformas terrestres e navais militares russas. Portanto, essa fábrica é vital e tanto a Ucrânia quanto o Ocidente têm ciência disso. Segundo a United 24, a fábrica estava entre as primeiras sancionadas pelos Estados Unidos, da América Ucrânia, União Europeia e Japão em 2022, quando Putin iniciou sua invasão. As sanções visam impedir que a Rússia obtenha componentes usados na fabricação de equipamentos de guerra eletrônica. Contudo, como dito antes, a China estava mais que disposta a se adiantar e preencher o vazio gerado pelas sanções. Segundo a mídia United 24, a planta continuou operando, supostamente obtendo componentes através de cadeias de suprimentos alternativas, incluindo peças da China. As sanções não atingiram o centro nervoso da Rússia. A Ucrânia optou por um ataque como melhor solução. Graças à United 24, também conhecemos os tipos de armas produzidas pela planta de sinalização. A publicação nomeia 3 sistemas: o Topol-E, Smolta e Gardenia. Os 3 são engrenagens essenciais na máquina de guerra eletrônica que Putin criou para a Ucrânia, começando pelo Topol-E. De acordo com o Armed Conflict, esta é uma estação móvel de interferência terrestre montada em um veículo. Projetado para interferir em vários sinais de radar, como a NAPS 125, a NAPS 138 e a NAPS 139. Estes são os sinais usados pela aeronave E-2C Hawkeye. Isso sugere que a Rússia estava usando a arma para interferir nos sinais dos drones ucranianos no campo de batalha. O Topol-E usa tecnologia de cancelamento de ruído para interferir em seus alvos, podendo operar de forma independente ou como parte de uma rede maior de equipamentos de guerra eletrônica. O Topol vem em 2 versões. A versão totalmente móvel é montada em um veículo e pode ser transportada conforme necessário. Como mencionamos anteriormente, diz o conflito armado, mas também existe uma versão semi-estacionária que a Rússia pode usar para criar instalações semi-permanentes em zonas de conflito-chave. O Topol é uma máquina inteligente capaz de procurar e reconhecer sinais automaticamente. Ao localizar um sinal, a máquina rastreia a aeronave que o recebe e exibe os parâmetros do sinal para seus 3 operadores. Seleciona automaticamente os melhores métodos de interferência para esses sinais. O que significa que os soldados da Rússia realmente só precisam implantar o Topol e deixá-lo trabalhar. O sistema tem um alcance máximo de interferência de 155 milhas, sendo mais eficaz entre 37 e 49 milhas. É implantado em 30 minutos e pode operar continuamente por no mínimo 24 horas. A fábrica de sinais da Rússia está temporariamente impossibilitada de construir mais sinais.
O Smolter, diferente do Topol-E, é uma plataforma de guerra eletrônica aérea que a Rússia geralmente instala em seus helicópteros Mi-8SMV, segundo a Kei Aero. A primeira versão do sistema foi desenvolvida nos anos 1970 pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia de Rádio de Kaluga. A fábrica de sinais opera desde 1971 e provavelmente constrói sistemas Smolter desde sua inauguração. O sistema Smolter original, chamado Smolter 5, foi inicialmente projetado para contrapor os sistemas de orientação dos mísseis superfície-ar de baixa a média altitude MIM-23 Hawk da América. Isso esclarece imediatamente por que a Rússia quer construir mais Smolters. Os mísseis Hawk surgiram como uma das melhores defesas que a Ucrânia tem para combater as hordas de drones que Putin tem lançado no país. Os mísseis são tão eficazes que os Estados Unidos da América e a Grécia anunciaram um novo pacote de vários milhões de dólares para reformar os sistemas Hawk da Ucrânia. Saiba mais sobre esse pacote e o que torna esse míssil tão eficaz em nosso vídeo. A Rússia não se contentava em lidar apenas com mísseis Hawk. Ela iterou no original Smolta 5 para produzir o Smolta PG, que entrou em serviço em 2000. Esse sistema atualizado possui capacidades muito mais amplas que seu antecessor, sendo capaz de interromper sistemas de orientação em plataformas aéreas, terrestres e navais. O Smolta PG opera na banda X e pode interromper radares que funcionam na frequência de 10 GHz, segundo o Kei-Aero. Pode gerar interferência em 10 canais de frequência diferentes e operar em 7 direções ao mesmo tempo, tornando-o uma grande ameaça para mísseis e drones ucranianos. Uma versão atualizada do Smolta PG também pode interferir nos sistemas de navegação por satélite, sistema de posicionamento global e Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya, sistema russo. O primeiro, confirmado, é usado em muitos mísseis e armas fabricados no Ocidente que a Ucrânia utiliza contra a Rússia. Assim como com o Topol-E, a Rússia sofrerá com a perda de uma instalação que produz um componente vital para a campanha de guerra eletrônica de Putin. Menos sistemas Smolter na Ucrânia equivalem a mais ataques bem-sucedidos de drones e mísseis ucranianos contra alvos russos. Por fim, a Gardenia. Conhecemos menos sobre este sistema moderno em comparação com o Topol ou o Smolta. A Rússia tem mantido suas reais capacidades em sigilo o máximo possível. Segundo um relatório de fevereiro de 2025 da VPK News, a Gardenia é uma estação russa de interferência ativa de container duplo, criada para proteger aeronaves de ataques aéreos e terrestres, armas guiadas. Materiais de marketing para arma defensiva foram fornecidos na Aero Índia 2025, segundo a VPK. A estação de interferência ativa de 2 containers Gardenia foi criada para uso individual e em grupo. Proteção de aeronaves interferindo em radares a bordo, em terra e estações de radar. Isso não revela muitos detalhes. Porém, sabe-se que a Gardenia é transportada diretamente pela aeronave russa e montada em 2 pontos de suspensão. Da aeronave implantada, a Gardenia gera sinais para interferir nos radares da maioria das aeronaves do arsenal ucraniano. Segundo a BPK, a Rússia declara que o sistema consegue se adaptar até mesmo aos aviões mais modernos. Uma versão miniatura da Gardenia já está sendo implantada em aeronaves russas Mikoyan Gurevich 29 e Mikoyan Gurevich 35. A Gardenia pode interferir na orientação de mísseis antiaéreos, sistemas de artilharia e mísseis ar-ar disparados contra ela por um combatente aéreo. Em suma, a Rússia criou a Gardenia para proteger suas aeronaves quando operando na Ucrânia ou proximidades. Sem mais Gardenias. Isso significa que a Ucrânia tem mais chances de eliminar as plataformas aéreas russas e afirmar superioridade em seu próprio espaço aéreo. Não foi apenas uma instalação de guerra eletrônica russa que a Ucrânia eliminou no dia 26 de julho. Drones ucranianos destruíram a unidade de armazenamento onde a Rússia guardava componentes usados para construir 3 de suas mais valiosas plataformas de guerra eletrônica. Além disso, o armazém da fábrica de sinais está arruinado, impossibilitando a Rússia de construir qualquer coisa com os componentes, mesmo que intactos. Isso já seria péssimo para Putin. Seu centro de comando foi neutralizado. Para piorar a situação do líder russo, o ataque à fábrica de sinais não foi o único realizado pela Ucrânia.
Um dia antes do ataque ao sinal, a Ucrânia lançou uma invasão de drones que destruiu uma instalação russa usada para produzir explosivos necessários para a fabricação de bombas. Segundo a United 24, em 25 de julho, a Ucrânia atacou a fábrica química Nevenomysky Azot, na região russa de Stavropol. Andriy Kovalenko, chefe do Centro Ucraniano para combater a desinformação, pegou o telegrama após o ataque, explicando por que a Ucrânia atingiu a fábrica. A fábrica de nitrogênio Nevenomysky, no território de Stavropol, é uma fabricante de matérias-primas químicas para explosivos, em particular ácido nítrico e nitrato de amônio, explicou Kovalenko. É um fornecedor essencial para a produção de munições, como granadas de artilharia, bombas aéreas e sistema de lançamento múltiplo de foguetes. Imagens da conta Ezilanova Plus X mostram que o ataque noturno da Ucrânia em 25 de julho foi extremamente eficaz. Um vídeo mostra uma enorme bola de fogo criada por um drone ucraniano ao atingir o complexo Nevenomysky Azot, fazendo a fumaça subir aos céus. Outro vídeo do canal mostra o som das defesas aéreas russas disparando e falhando em impedir que os drones ucranianos atingissem seus alvos. Uma saraivada de tiros é ouvida, seguida por uma forte explosão, indicando um acerto direto para a Ucrânia. Um combo 1-2. Em 48 horas, a Ucrânia destruiu duas partes cruciais da logística militar russa. Eis o que isso significa para o futuro da guerra na Ucrânia. O impacto mais óbvio do ataque da Ucrânia em 26 de julho é que a Rússia terá muito menos acesso ao equipamento de interferência que tem usado contra a Ucrânia. Isso é enorme para a Ucrânia. Mesmo em maio de 2024, o New York Times estava relatando isso. Alguns dos equipamentos de interferência russos eram tão poderosos que conseguiam desviar até os melhores mísseis guiados com precisão dos Estados Unidos da América, tornando-os ineficazes em batalha. Para a Ucrânia, isso era um problema. Esses mísseis são caros e escassos. Então a Ucrânia precisa fazer cada um deles valer a pena. O uso de contramedidas de interferência eletrônica pela Rússia estava reduzindo a eficácia dessas armas. O impacto foi tão significativo que um funcionário anônimo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América o reconheceu ao falar com o New York Times. Estamos cientes da ameaça de guerra eletrônica em constante evolução que a Rússia representa na Ucrânia, afirmou o funcionário. Assim, colaboramos com a Ucrânia e parceiros da indústria de defesa para avaliar e fornecer soluções ágeis para essas ameaças e para ajudar a garantir que a Ucrânia permaneça eficaz. Em um ambiente de guerra eletrônica complexo, a Ucrânia tem combatido a Rússia, atacando suas estações de radar e equipamentos de interferência. Foi o caso em março, quando as forças especiais da Ucrânia distorceram um radar russo Utius TN. Mas com o ataque de 26 de julho, a Ucrânia mudou sua estratégia para atingir os sistemas de guerra eletrônica da Rússia em sua fonte. Eles estão no campo de batalha. Afinal, é melhor eliminar a instalação que constrói as armas do que gastar mais munição destruindo o equipamento que as usa uma vez no campo de batalha. O ataque de 26 de julho coloca a Ucrânia um passo à frente da Rússia na guerra eletrônica. Isso é vital, como o repórter da Forbes, David Hamblin, escreveu em um artigo de março, no qual ele afirma que as vidas ucranianas estão em jogo durante o que ele chama de uma corrida armamentista de guerra eletrônica mortal. Ele indica que a Ucrânia tem implantado muitos bloqueadores e falsificadores para impedir ataques russos com drones, mísseis e bombas planadoras. Ao destruir a planta de sinal, a Ucrânia prolongou a interferência nos sistemas de guerra eletrônica da Rússia que dependem dessa instalação. Esse ataque implica que mais armas e contramedidas ucranianas atingirão seus alvos daqui em diante. O ataque de 26 de julho não só deu à Ucrânia uma vantagem na guerra eletrônica, como também revelou mais sobre sua estratégia. Está se concentrando como nunca antes em ataques profundos dentro do território russo. A Ucrânia está aproveitando o enorme tamanho da Rússia para realizar esses ataques. Segundo a United 24, a Rússia ocupa 11% da massa terrestre global, com uma área de 656 milhões de milhas quadradas. Apesar de manter um território tão grande ser motivo de orgulho para Putin, isso também cria um problema, pois um país deste tamanho é extremamente difícil de proteger.
As defesas aéreas russas já estão sobrecarregadas devido a uma guerra que o Ministério das Finanças ucraniano afirma ter reivindicado. 1.201 dos sistemas de guerra antiaérea da Rússia até 28 de julho. Esse estiramento cria lacunas. Permite que drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia atinjam o território russo com êxito crescente. O ataque de 26 de julho foi um dos muitos exemplos de ataques profundos ocorridos em 2025. Esses ataques estão custando caro para a Rússia, não só em equipamentos e capacidade de produção, mas também financeiramente. Segundo a Radio Free Europe, em março, a Ucrânia infligiu um dano de 714 milhões de dólares à Rússia com seus ataques profundos. A figura foi baseada em uma amostra limitada de 100 imagens de satélite de locais que a Ucrânia atingiu entre setembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2025. Os ataques profundos só se intensificaram a partir daí. Até 26 de junho, a Euromaidan Press relatava que os ataques profundos da Ucrânia em alvos militares russos haviam custado a Putin quase 11 bilhões de dólares. De janeiro a maio de 2025, os danos diretos causados pela Ucrânia às instalações militares e de produção russas foram de cerca de 13 bilhões. Contudo, os números da Euromaidan Press também incluíram custos indiretos. A Rússia perdeu dólares americanos. 95 bilhões nos primeiros 5 meses do ano devido a paralisações e interrupções na cadeia de suprimentos. Os eventos de 26 de julho agravam os problemas financeiros de Putin. É mais um em uma série massiva de ataques profundos que a Ucrânia está usando como uma adaga, mergulhada diretamente no coração das capacidades de fabricação da Rússia. Cada ataque custa dinheiro à Rússia, limitando a eficácia das tropas de Putin no campo de batalha. E no caso do ataque à fábrica de rádio-sinal, para retirar as armas de guerra eletrônica nas quais a Rússia tem confiado tanto em sua invasão à Ucrânia. Putin não precisa se preocupar apenas com as instalações de fabricação. A Ucrânia também está atingindo fortemente o petróleo russo. A Ucrânia acabou de arrancar a jugular da Rússia e está sangrando as artérias de petróleo da Rússia com seus ataques de golpe profundo. Assista ao nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no Show Militar para acompanhar os últimos sucessos da Ucrânia em sua defesa contra a invasão de Putin. Agradecemos por assistir.